A aula de hoje a gente vai falar tudo sobre tratamento, vamos falar de angioplastia primária, trombólise, medicação adjuvante e complicações do infarto, choque cardiogênico, complicações mecânicas. Então a gente vai ter bastante coisa para discutir aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando aí durante a apresentação ou a gente discute alguma coisa no final ou vou falando também durante a apresentação. Tá? Todo mundo me ouve bem? Vou seguir aqui. Pessoal, então, o tratamento do infarto com supra, quais são os conceitos que a gente tem que ter? Que o infarto com supra é uma emergência médica, diferente do infarto sem supra de ST da angina instável, que a gente, em alguns momentos, alguns pacientes vão ficar mais graves, mais instáveis e vão se tornar uma emergência. O infarto com supra, por si só, por definição, ele é uma emergência médica. Então, a gente tem que tratar o paciente sempre rápido. Tá? A gente tem uma coronária ocluída, na maioria dos casos. Pode ser até a reperfusão espontânea, mas a gente tem que contar que a gente está tratando uma coronária ocluída. E aquela máxima que todo mundo já ouviu, né, que tempo é miocárdio, quanto mais tempo a gente demorar para tratar o paciente, pior vai ser o desfecho dele. Pior vai ficar a disfunção ventricular, que é o principal preditor de prognóstico desse paciente no futuro, tá? Então, quais são as indicações de reperfusão? Quais são os pacientes que a gente tem que pensar em abrir a coronária, tá? São os pacientes com sintomas de infarto, sintomas típicos que a gente viu aí na semana passada, o delta T de até 12 horas, tem aí a janela de 12 horas para tratar esse paciente, o supra de ST em 2 ou mais derivações consecutivas da mesma parede, ou um BRE novo ou presumivelmente novo, com aquelas ressalvas aí que a gente já viu na semana passada, tá? Então, a gente tem o paciente que a gente diagnosticou o infarto, a gente viu que ele tem indicação de reperfusão. A principal pergunta que a gente tem que fazer é qual o método que a gente vai usar de eleição para reperfundir esse paciente, angioplastia primária ou trombolítico, né? A gente vai discutir um pouco aí prós e contras de cada procedimento, tá? Então, a angioplastia primária, como nós já bem sabemos, é o método de escolha para reperfusão, tá? É classe 1A, a angioplastia primária no infarto com supra, tá? Então, o trombolítico ele fica em segundo plano, mas ele tem o seu lugar, que conforme a gente vai ver. Por que a angioplastia primária é o método de escolha de reperfusão, pessoal? Taxas mais altas de patência do vaso, acima de 90%, 95%. Não que as taxas de reperfusão do trombolítico sejam muito ruins. Na streptokinase, que é o que tem uma taxa de reperfusão menor, a gente tem aí 70% de reperfusão, principalmente se o paciente for tratado muito precocemente. Com a tenecteplase, com RTPA, a gente tem taxas de reperfusão acima de 80%. São taxas de reperfusão muito boas. Mas a angioplastia primária é melhor e nos estudos comparativos ela diminuiu isquemia, reinfarto, nova revascularização, hemorragia intracraniana, que é uma coisa importante, e a mortalidade. Então, a angioplastia, quando comparada com o trombolítico, ela é melhor em praticamente todos os aspectos que a gente analisa, tá? A gente vai ter um tempo limite para a realização da angioplastia, porque nem sempre a gente vai ter o laboratório de hemodinâmica, como a gente tem lá no hospital, na maioria dos lugares, a gente não vai ter disponível. Então, a gente vai ter que escolher, dependendo do tempo, se a gente vai mandar o paciente para transferir esse paciente para algum lugar que tenha hemodinâmica ou se vai ser melhor a gente fazer o trombolítico. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é o tempo porta-balão. O nosso tempo porta-balão deve ser abaixo de 90 minutos. Se a gente tiver hemodinâmica disponível no hospital, como é no caso do HSCOR, ou se a gente for transferir o paciente, se a gente achar que essa transferência vai demorar menos de 120 minutos, é melhor a gente transferir. Se a gente achar que vai demorar mais de 120 minutos, aí é melhor fazer o trombolítico e depois transferir esse paciente para fazer a coronariografia de forma eletiva, tá? O porta-ECG tem que ser menor que 10 minutos, tá? Em todas as diretrizes. Isso é uma coisa que às vezes é um gargalo importante na hemodinâmica, a gente conseguir fazer rapidamente o eletrocardiograma, tá? Na angioplastia primária, o que a gente vai fazer? Uma recanalização mecânica do vaso, geralmente através da dilatação com balão, implante de stent farmacológico. Isso aí já está bem definido também. O stent farmacológico é o stent de eleição também no infarto com supra. Praticamente em todo tipo de angioplastia, a gente não tem mais nenhuma indicação em que o stent convencional seja melhor. E o acesso radial também é interessante, não só pela praticidade, mas porque estudos clínicos comparativos mostraram que a angioplastia do infarto com supra por acesso radial tem uma menor mortalidade do que pelo acesso femoral. Até porque a gente usa muito anticoagulante, muito antiplaquetário, então o paciente se a gente faz pela femoral tem uma chance maior de complicação vascular
e provavelmente por isso essa diferença de mortalidade, tá? Quando é que a gente deve tratar as outras lesões graves, além da lesão culpada? A gente chama de lesão culpada. O paciente tem um infarto anterior, a gente botou na mesa, tem uma DA fechada. A gente vai, recanaliza a DA. Mas, muitas vezes, esses pacientes têm outras lesões, que não foram culpadas por aquele evento, mas que a gente tem que se preocupar que podem causar eventos futuros. O paciente tem uma lesão na direita grave, ou às vezes a gente tratou uma direita, o paciente tem uma lesão de tronco. Isso acontece com alguma frequência. Então, quando é que a gente deve tratar as outras lesões além da lesão culpada? Se o paciente tiver em choque cardiogênico, a gente tem que tratar todas as lesões possíveis no mesmo tempo cirúrgico. A gente tem que tratar a lesão culpada e tratar o resto todo, fazer a revascularização o mais completo possível, tá? Nos pacientes que não estão em choque cardiogênico, estão estáveis, a gente trata a lesão culpada e, antes da alta hospitalar, a gente vai fazer um segundo tempo, como vocês devem ver muita gente fazer aí no hospital, a gente tratou a lesão culpada e vai fazer num segundo tempo, alguns dias depois, dependendo da evolução clínica, a gente trata as outras artérias e o paciente já tem alta com o quadro coronariano dele resolvido. Isso é uma coisa que mudou um pouco ao longo do tempo, que antigamente a gente fazia uma estratificação não invasiva, dava alta do hospital para o paciente, e agora a gente, que as diretrizes mandam que a gente resolva o quadro coronariano completo do paciente antes da alta, tá bom? E as perdas de trombos, o Laca vai falar provavelmente disso também na próxima aula, é uma coisa que não deve ser feita de rotina, né? A gente fazer a trombectomia em todos os casos. A gente vai fazer em casos selecionados que tiverem grande carga trombótica e não é recomendado de rotina, mas na próxima aula a gente discute isso aí com mais detalhes, tá? Então, a gente tem aquele delta-T básico de 12 horas, mas em alguns casos, o paciente, mesmo depois de 12 horas, a gente vai ter indicação de fazer angioplastia primária. Paciente com evidência clínica ou eletrocardiográfica de isquemia persistente, até 24 horas, lógico, o paciente passou de 12 horas, mas o paciente continua com dor, continua com supra. Não é por causa de um tempo ali arbitrário que a gente vai deixar de tratar o paciente. Obviamente, o paciente com choque cardiogênico, com insuficiência cardíaca grave, a gente vai fazer a revascularização a qualquer tempo, tá? Esse paciente com isquemia persistente, o ideal é que a gente trate ele em até 24 horas. Até porque depois de 24 horas, dificilmente ele ainda vai ter alguma isquemia residual ou alteração eletrocardiográfica de supra, tá? E a outra indicação é paciente reanimado de PCR de parada cardiorrespiratória com eletrodigestivo de AM ou autosuspensão de isquemia miocárdica mantida. Tá? Isso aí também é outra coisa importante, que não é para botar no CAT todo paciente que tem uma parada cardiorrespiratória. A gente vê, às vezes, aquele desespero para botar esse paciente na coronariografia como se só a doença coronariana causasse parada cardiorrespiratória. Então, a gente, além do paciente ser reanimado da parada cardíaca, a gente tem que ter pelo menos um supra no eletro ou alguma outra evidência que esse paciente, que a causa da parada dele foi isquemia coronariana, tá? Então, pessoal, vamos à angioplastia primária. Então, qual é o lugar que os trombolíticos têm atualmente na prática clínica do paciente com infarto com supra? Tá? Quando é que a gente vai usar os trombolíticos, então? As indicações de trombolíticos são mesmas da angioplastia primária, paciente com diagnóstico fechado de infarto com supra, em que o tempo estimado para angioplastia primária seja maior do que 120 minutos. Tá? Se eu estou numa UPA, eu não tenho perspectiva nenhuma de transferir esse paciente para angioplastia primária, eu vou trombolizar esse paciente. Muito é o que eu sempre falo. Às vezes o médico fica com medo de trombolizar o paciente pelas complicações possíveis, tá? As complicações realmente são maiores do que a angioplastia primária, mas é muito melhor você trombolizar o paciente do que você não fazer nada. Você não pode deixar o paciente infartando com um delta-T menor que 12 horas e não trombolizar, tá? Se o paciente tiver um delta-T menor que 3 horas, o trombolítico é uma escolha excelente, tá? Ele chega em níveis de reperfusão quase iguais da angioplastia primária quando o paciente é tratado nas primeiras 2 horas de infarto. Tá? Então, menos de 2 horas, pode trombolizar sem medo, obviamente, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Qual droga que eu vou usar? A gente tem 2 tipos de trombolíticos, os fibrina inespecíficos, que na verdade é um só, estreptoquinase, e os fibrina específicos, que são a alteplase, o nosso RTPA, a tenecteplase, que tem sido muito usada atualmente, e a reteplase, que eu acho que no Brasil a gente não usa. Qual é a vantagem dos fibrinos específicos? São as drogas de escolha porque eles são mais efetivos. Eles buscam
eles agem diretamente em cima do coágulo. A streptokinase tem uma ação mais sistêmica, é mais antigênica, pode causar alergia. Os fibrinos específicos, eles são mais efetivos. Por outro lado, eles têm uma chance maior de hemorragia intracraniana. A streptokinase é um pouco mais segura, tá? Então, é aquela coisa, é risco-benefício, maior efetividade, maior risco de sangrar. Streptokinase, menor efetividade e um pouco mais segura, e o custo é muito menor, tá? Aqui, preferência para as drogas em bolos, né? O TNK é o que mais se usa, principalmente nas UPAs, que é muito fácil, né? Você não precisa de bomba de fusão, você não precisa de nada. É diluir a droga e fazer na veia e pronto. Então, é muito interessante esse tipo de trombolítico em bolos, né? Aqui as doses, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, isso aqui vai ficar salvo depois para vocês verem. O RTPA é feito naquele padrão acelerado de 1 hora, tenecteplase em bolos, tá? Contraindicações absolutas. Tem várias aqui, também não vou ficar entrando em detalhe, eu só destaquei as principais aqui, que é a história de hemorragia intracraniana. Você até estava vendo uma questão de prova recente, que o título descreve um caso extenso, e lá no meio tem assim, AVC hemorrágico há 8 anos. Você pensa, poxa, 8 anos, mas é a contraindicação absoluta. O paciente teve por 30 anos um AVC hemorrágico, não pode trombolizar, tá? AVC isquêmico, aí a menos de 3 meses é a contraindicação absoluta, tá? Na ESC, na última diretriz, ele bota 6 meses. Então, 3 a 6 meses aí. E suspeita de dissecção aórtica. Essas são as contraindicações mais importantes. Tem outras, lesão vascular conhecida, o paciente tem um aneurisma, tem um sangramento ativo, neoplasia intracraniana conhecida, tem várias outras contraindicações absolutas aí, mas essa história de AVC é importante a gente ter na cabeça, tá? E a streptokinase aí você não pode repetir ela se for feita há menos de 6 meses, pela aquela questão antigênica que eu falei, pode causar alergia, tá? Contraindicações relativas aí tem um monte, tem hipertensão não controlada, uma PCR traumática, endocardite, tem várias outras contraindicações aí que a gente tem que ter anotado ali para pensar se nesses casos vale a pena fazer. Isso aqui é interessante, que é alguma punção vascular que não pode ser comprimida. Às vezes o paciente acabou de funcionar uma subclásia, foi uma punção estranha ali, foi difícil, será que vale a pena trombolizar? Aí faz um hemotórax, que você não consegue comprimir aquela subclásia. Então, essas contraindicações relativas, a gente vai ver aí, caso a caso, o que vale a pena, se vale a pena fazer ou não, tá? Critérios de reperfusão, pessoal. Na angioplastia primária, eu vou ver se eu vou reperfundir ou não, né? Eu estou vendo ali, eu injeto, boto o stent, ver se reperfundiu, se fizer no reflow, que a gente vai discutir também na próxima aula. A gente tem algumas drogas que a gente faz para melhorar o fluxo, né? Que nem sempre a gente abre o vaso, o fluxo fica normal. Às vezes o fluxo fica ruim, mesmo depois de você colocar o stent. E a gente tem que fazer algumas medicações intracoronarianas para tentar melhorar esse fluxo. Agora, no trombolítico, eu não estou vendo diretamente como é que está a artéria. Então, tem alguns critérios para eu saber se aquele trombolítico que eu fiz ele funcionou ou não. Então, melhora súbita e completa da dor. Isso acontece mesmo, o paciente melhora na hora, a hora que reperfunde, né? Redução de 50% no supra de ST. Vou fazer, obviamente, eletros seriados durante a trombólise. E as arritmias de reperfusão, pode ser até, arritmia de reperfusão pode ser até fibrilação ventricular. O paciente, muitas vezes, na hora que reperfunde, ele pode fazer uma fibrilação ventricular. Tá? Mas a arritmia de reperfusão mais clássica é essa aqui, o ritmo idioventricular acelerado. Tá? Ele faz um padrão de ventricular, fica numa frequência ali em torno de 100, e a gente não precisa, em geral, fazer nada. Às vezes, se o paciente ficar hipotenso com o ritmo idioventricular, a gente pode fazer até atropina para aumentar um pouquinho essa frequência e melhorar o débito do paciente. Tá? Então, se o paciente não tiver critérios de reperfusão, melhora da dor, arritmia de reperfusão e redução do supra, a gente tem que pensar em levar esse paciente para angioplastia de resgate, tá? Um critério prognóstico também de reperfusão, que é interessante, se o paciente teve uma reperfusão adequada, é o pico precoce da troponina menor do que 12 horas. Mas isso aí, na hora na fase aguda, ali, a gente não vai ter como saber isso, é uma coisa retrospectiva, tá? Então, não tem critério de reperfusão, angioplastia de resgate. Mas olha só, uma ressalva importante aqui é o seguinte, não é fiz
a tenecteplase e vou ficar olhando para o paciente. Melhorou a dor, melhorou a dor, melhorou a dor. Não é assim. A gente tem que esperar 1 hora a 1 hora e meia após o início da trombólise para a gente dizer que o paciente não teve critérios de reperfusão. Então, se for streptokinase, se for RTPA, que a infusão demora 1 hora, você vai fazer a infusão inteira e aí você vai ver se o paciente teve critérios de reperfusão ou não, tá bom? Então, tem que esperar pelo menos 1 hora do início da trombólise para a gente dizer que o paciente não teve critérios. Não teve critérios, angioplastia de resgate. Teve critérios de reperfusão, ótimo, vamos mandar esse paciente para coronariografia nas primeiras 24 horas. Na verdade, é entre 3 e 24 horas. Né? O ideal é a gente não fazer coronariografia também muito precocemente nesse paciente que acabou de ser trombolizado para não ter um risco alto de sangramento. Mas nas primeiras 24 horas, a gente tem que botar esse paciente na mesa, é o ideal. Complicações de trombolíticos, hipotensão na streptokinase, todos os pacientes que fazem streptokinase ficam hipotensos. O ideal é que a gente não pare a infusão, às vezes pode até diminuir um pouquinho, deita esse paciente, faz deitado ele já vai estar, né? Mas levanta a perna, bota ele em Trendelenburg, faz soro, mas o ideal é que a gente não interrompa a infusão se o paciente fizer hipotensão, porque praticamente todos os pacientes ficam hipotensos com streptokinase. E hemorragia, aí a gente vai ter que suspender a infusão, se for uma hemorragia importante, e fazer plasma fresco e crioprecipitado. É um quadro complicado, uma hemorragia com trombolítico, né? Tá bom, pessoal? Então, perfusão, é isso, angioplastia primária, trombolíticos. A terapia medicamentosa, a gente vai dividir aqui, ó, drogas antiplaquetárias, drogas antitrombóticas e outras terapias que são IECA, beta-bloqueador, nitrato, oxigênio. E a gente vai ver que a terapia antiplaquetária e antitrombótica, ela é diferente se você faz angioplastia primária ou se você faz trombolítico, tá? Então, pessoal, drogas antiplaquetárias na angioplastia primária. Quando a gente for fazer o trombolítico, vai ser diferente, tá? Então, quando a gente vai fazer angioplastia primária, a gente vai fazer AS para o paciente, 150 a 300 miligramas para mastigar e engolir, junto com ou ticagrelor, dose de ataque, 2 comprimidos, ou prasugrel, 6 comprimidos, 60 miligramas. Tá? O prasugrel tem algumas ressalvas aqui, que ele é contraindicado se o paciente já teve AVC, e ele deve ser pensado 2 vezes se vale a pena usar, se um paciente idoso, a bula diz que pode, mas eles têm um risco maior de sangramento. Se o paciente tem mais de 75 anos ou se ele tem menos de 60 quilos, tá? E eu joguei o clopidogrel aqui para baixo, que o clopidogrel a gente vai usar só se o ticagrelor ou o prasugrel não estiverem disponíveis. A gente sabe que tem a questão do custo, que esse paciente vai ter que manter depois o ticagrelor ou o prasugrel, que eles são muito mais caros que o clopidogrel, mas o que as diretrizes dizem é o seguinte: o paciente vai para a angioplastia primária, infarto com supra, ele tem que fazer AS e ticagrelor ou prasugrel. O clopidogrel ele é segunda escolha só se a gente não tiver os 2 primeiros disponíveis, tá? E quando que a gente vai fazer o ticagrelor e o prasugrel? Ambos vão ser feitos na sala de emergência, tá? Diferente das síndromes coronarianas agudas sem supra de FT, que a gente deve deixar o segundo antiagregante após o conhecimento da anatomia coronariana, se for o prasugrel, no infarto com supra, a gente vai fazer as drogas antes da coronariografia, tá? Então, na sala de emergência, já vai fazer as 2 drogas em dose de ataque e mandar aquele paciente para hemodinâmica. Inibidores da glicoproteína 2B3A são drogas atualmente feitas na sala de hemodinâmica, tá? Só no momento de angioplastia, considerando a carga trombótica e o fluxo final e o uso prévio de antiplaquetários orais. Tá? A gente tem 2 opções. Na verdade, a gente tinha antigamente o abciximab, que é o Reopro, esse aqui, ó, era o que a gente mais gostava de usar, que tem maior nível de evidência, a gente pode fazer intracoronariano. E a gente tem atualmente disponível o tirofiban, que é o que a gente usa quando precisa. O Reopro, ele não está mais disponível no Brasil, acho que em lugar nenhum. O Reopro está saindo de fabricação, tá? E a gente não vai associar inibidor de glicoproteína nem com bivalirudina, nem com fibrinolíticos. Então, ó, angioplastia primária é ticagrelor ou prasugrel na sala de emergência, clopidogrel opção, inibidor de glicoproteína na sala, dependendo
do caso, tá? Com fibrinolíticos, agora eu estou trombolizando o paciente. Quando eu vou trombolizar o paciente, é AS e clopidogrel. Não tem ainda, a gente tem estudo sobre isso, mas não está autorizado ainda em diretrizes a gente usar ticagrelor ou prasugrel quando a gente tromboliza o paciente, tá? Então, trombolizou AS mais clopidogrel. Aqui a ressalva, ó. A gente viu que lá, olha o ataque do clopidogrel aqui, ó. 8 comprimidos. É coisa que quase ninguém faz e que na hemodinâmica a gente sempre tem que completar o ataque. Todo mundo gosta de fazer 4 comprimidos. O ataque de clopidogrel são 8 comprimidos em paciente agudo, tá bom? Já na trombólise, aí sim, se eu trombolizei o paciente, aí o ataque é 300 miligramas, 4 comprimidos, tá? Se o paciente tiver mais de 75 anos, aí é um comprimido só. Mas isso é na trombólise. É uma coisa que as pessoas, que os médicos às vezes confundem. Aí chega aqui na angioplastia primária, ah, não, eu fiz clopidogrel, mas eu fiz um só porque o paciente tem mais de 75 anos. Não, tá errado. O paciente mais de 75 anos, se for para angioplastia primária e você for fazer clopidogrel, são os 8 comprimidos do mesmo jeito, tá bom? Se a gente for trombolizar e o paciente for idoso, aí é um comprimido só. Drogas antitrombóticas, heparina de baixo peso. Na angioplastia primária, a nossa preferida continua sendo a heparina não fracionada, que a gente vai fazer na sala. Você não vai fazer nada disso na sala de hemodinâmica. A gente vai fazer na sala de hemodinâmica, não, na emergência. A gente vai fazer a heparina na sala, tá bom? 50 a 70 unidades, 70 a 100 unidades por quilo, 50 a 70 unidades se for com inibidor de glicoproteína. A gente pode ou não controlar pelo TCA. A opção é enoxaparina, 0,5 miligrama por quilo, para fazer também na sala de hemodinâmica. Paciente com infarto com supra, a gente não faz clexane na emergência, tá bom? Faz só os antiplaquetários e manda o paciente para a sala. A bivalirudina, que é o inibidor direto da trombina, ele pode ser usado também, tem isso em diretriz. E a principal coisa da bilirrubina é que ela causa menos sangramento, tá? A gente vai preferir a bivalirudina se o paciente tiver um alto risco de sangramento, tá? E como é que a gente vai manter o clexane depois, ou a heparina, depois da angioplastia? A gente vai manter só se o paciente tiver outra indicação de anticoagulação, trombo no VE, FA, válvula metálica. Em todos os outros a gente vai manter profilático, tá? Então, como é, assim, infarto com supra, o paciente que foi para angioplastia primária, a gente não faz nada na sala de emergência. A gente, na sala de hemodinâmica, vai fazer heparina não fracionada na maioria dos casos. E depois o paciente não precisa ficar com clexane pleno, tá? O paciente pode infarto com supra, clexane profilático, o paciente que já foi tratado. Tá? Algumas vezes vocês vão ver que a gente pede para deixar anticoagulado, tem muito trombo, tal, mas assim, são os casos selecionados. A regra é tratou o paciente, não precisa mais ficar anticoagulado. Já com fibrinolítico, o paciente tem que ficar anticoagulado, porque você tratou o vaso ali, a gente vai usar. No caso dos trombolíticos, a nossa preferência vai ser para enoxaparina, porque é muito mais fácil de deixar esse paciente anticoagulado depois, não precisa de bomba, de infusão nem nada. Então, trombolizou, a gente vai fazer a enoxaparina aqui, ó, menos de 75 anos, um bolos de enoxaparina venoso, e depois vai deixar 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, iniciando a dose subcutânea 15 minutos após o bolos. Tá? Então, é junto. Trombolizou, faz enoxaparina venosa e depois já faz a primeira dose subcutânea. Tá? E aí, no caso dos fibrinolíticos, a gente vai manter pelo menos 48 horas, preferencialmente durante toda a internação ou até o paciente ser revascularizado. Deixa lá anticoagulado, foi trombolizado, aquela vaga cedida, veio um infarto trombolizado. Deixa esse paciente anticoagulado até ele fazer o CAT. Fez o CAT, tratou a artéria, acabou, não precisa mais ficar anticoagulado, tá? E a gente tem esse uso da enoxaparina aqui no paciente trombolizado, exatamente para prevenir a reoclusão do vaso e a formação de trombos cavitários, tá bom? Então, pessoal, resumindo, angioplastia primária, pré-AS, ticagrelor ou prasugrel. Na sala, acesso radial, heparina não fracionada ou enoxaparina, recanalização do vaso com estente farmacológico, avaliar trombectomia, avaliar inibidor de glicoproteína. Depois,
anticoagular só em casos selecionados, manter dupla antiagregação plaquetária por 1 ano, tá? Tinha lá no slide, mas eu não falei. Síndrome coronariana aguda é dupla antiagregação plaquetária AS mais clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel durante 1 ano. A gente vai ver que até tem uns estudos para mais tempo, mas menos de 1 ano a gente não recomenda, tá? Com fibrinolítico, AS clopidogrel pré, na infusão, heparina de baixo peso ou não fracionada, e depois mantém AS mais clopidogrel e heparina não fracionada ou enoxaparina até o paciente fazer o CAT. Outras terapias que, assim, são importantes, mas a coisa principal do infarto com supra é a gente reperfundir o paciente, né? Umas indicações aqui, ó. Beta-bloqueador. Beta-bloqueador é classe 2A para todos os pacientes que não tenham contraindicações, tá? Quais são as contraindicações de beta-bloqueador? Isso cai em prova, ano sim, ano também, em prova de título, pelo menos. Alguma pegadinha com contraindicação de beta-bloqueador. Então, por isso que eu botei aqui. Frequência cardíaca menor que 60, intervalo PR, MOC 240, BAV de primeiro grau, né? BAV de segundo ou terceiro grau, pressão sistólica menor que 100, e ser descompensada, asma ou DPOC grave, doença vascular periférica sintomática. São contraindicações ao uso dos beta-bloqueadores. Então, a gente vai fazer o beta, se o paciente não tiver contraindicação, para todo mundo, e principalmente para os pacientes que tenham insuficiência cardíaca ou fração de ejeção menor que 40%. Ou sintomático ou não. Ou ele tem a fração de ejeção menor que 40% e não tem sintoma, a gente vai fazer beta, ou no paciente que tem insuficiência cardíaca. O beta-bloqueador venoso, no infarto com supra, ele continua indicado. Tem alguma controvérsia, mas se o paciente estiver muito sintomático ou hipertenso, vale a pena a gente fazer inicialmente o beta-bloqueador venoso. Tá? E os beta-bloqueadores devem ser iniciados nas primeiras 24 horas do infarto. Se o paciente tiver contraindicação a beta-bloqueador, antagonistas de canal de cálcio, verapamil e diltiazem podem ser utilizados. Inibidor da ECA, classe 1 em paciente com infarto anterior, insuficiência cardíaca, diabetes ou fração de ejeção menor do que 40. E classe 2A, também bem indicado em todos os pacientes que não tenham contraindicação. Tá? A contraindicação a beta-bloqueador e a inibidor da ECA é principalmente aquelas coisas, alergia, angioedema ou estenose bilateral de artéria renal, uma insuficiência renal grave. Se o paciente ficar intolerante com o IECA, principalmente tosse, né, a gente vai fazer um bloqueador do receptor de angiotensina, valsartana, losartana, algum desses. E o IECA também deve ser começado nas primeiras 24 horas. Spironolactona é outra droga interessante. A gente deve começar, não precisa ser nas primeiras 24 horas, pode ser na primeira semana do pós-infarto. Está indicado nos pacientes com disfunção, fração de ejeção abaixo de 40 e ser sintomática ou diabetes. Foi o estudo Éxtasis que estudou essa droga no infarto. Na verdade, o estudo Éxtasis ele estudou o eplerenone, que é uma droga semelhante à espironolactona, mas que a gente não tem no Brasil. A gente extrapola isso para a espironolactona, o bloqueador da aldosterona, né? Então, e esse paciente já deve estar em uso de ECA e beta-bloqueador. Morfina, a gente pode fazer também para tratar dor, ansiedade e nos pacientes em edema agudo, evitar no infarto de VD. Tá? Qualquer coisa que diminua a pré-carga, a gente vai evitar no infarto de VD, a gente vai ver mais lá na frente nas complicações. Tá? Oxigênio não é para todo mundo, o paciente tem que estar saturação de oxigênio menor que 90 ou PO2 na gaso menor que 60. Nitratos, a gente tem indicação de fazer, não precisa fazer para todo mundo, o paciente infartado não precisa ter o dripzinho de tridil, nem todos os pacientes precisam. A gente vai fazer se o paciente tiver congênita persistente, insuficiência cardíaca, hipertenso, e também está contraindicado no infarto de VD. Os nitratos é uma questão muito que cai em prova também, eles não alteram a mortalidade no infarto, na síndrome coronariana aguda em geral. Então, são medicações sintomáticas, então a gente tem que ter alguma indicação para fazer. Estatinas, tá? Terapia de alta intensidade, doses altas de rosuvastatina ou atorvastatina. Tá? O nosso alvo vai ser um LDL de 50 a 70, isso aí depende do lugar que você lê, da diretriz. Na diretriz europeia e na brasileira, você vê que o alvo é 70, mas já tem uma diretriz mais nova brasileira falando que o paciente com doença coronariana, o LDL tem que ser 50, então a gente fica ali 50 e 70, ou uma redução
maior que 50% do LDL basal, tá? Uma coisa importante é a gente dosar o LDL nas primeiras 24 horas do infarto, isso também cai toda hora em prova, porque a tendência do LDL após o infarto é cair, tá? Então, a gente não, se dosar uma semana depois, talvez o LDL vai estar muito mais baixo, a gente não vai ter noção real de qual é o grau de dislipidemia do paciente.